Boa noite a todos que estão acompanhando nossa live do Conexão Jovem Cooperativista. Hoje o nosso tema é marketing e a gente está recebendo o Rubens Makoff. O sucesso de qualquer negócio ele passa pelo marketing, né? Afinal, o que adianta a empresa ter o melhor produto, o melhor serviço, se os clientes não souberem disso? Então, com as estratégias corretas, é possível a gente engajar o público através da marca, aumentar as vendas e gerar aí mais produtividade e fidelização. Isso mesmo. Então, para você que é jovem, que quer empreender ou já tem uma empresa e precisa melhorar o marketing dela, hoje você vai descobrir tudo aqui na nossa live. Então, seja bem-vindo, Rubens. Seja bem-vindo, Felipe, né? Boa noite. E nós vamos começar fazendo umas perguntas, viu? Então vamos interagir todo mundo, mandar as perguntas, as dúvidas, que ele vai responder tudo para nós. Então a primeira pergunta que eu te faço é, qual a tarefa mais difícil, a mais prazerosa na sua profissão e o que te levou a escolher essa profissão? Pode até contar um pouco sobre você, né? Começar, acho que eu pulei já na pergunta. Boa noite a você. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante, né, como marketing para qualquer mercado e para qualquer pessoa que deseja empreender. Bom, eu vou inverter um pouquinho a sua pergunta e começar contando sobre como isso começou para mim. Eu, quando criança, queria ser diplomata. Não é um desejo muito comum. Diplomata. Eu achava muito glamouroso, muito bonito. E aí eu cheguei a prestar vestibular para economia, passei em duas universidades federais, só que em ambas as cidades onde eu passei eu não tinha familiares, então não tinha por que estudar. E acabei estudando comunicação aqui pertinho de Divinópolis, porque era uma das profissões que o corpo diplomata exigia. E aí me apaixonei no processo, porque comecei a estudar comunicação muito mais próximo da carreira jornalística, do trabalho do jornalista, e no meio desse caminho fui conhecendo o processo de marketing. E me apaixonei por isso perdidamente. E desde então não parei mais. E aí, depois de conhecer mais um pouco a fundo, de ter um pouco mais de experiência, a gente vai conhecendo, né, o que é prazeroso e o que não é. E acaba que nessa área, nessa profissão, tem uma característica que é, na verdade, uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Que é o fato de não existir respostas prontas. Então, eu adoraria poder chegar para um cliente, chegar para alguém e dizer assim, se a pessoa perguntar, o que eu faço para vender tal produto? Eu adoraria poder dizer, faça isso, mas não existe a resposta. E isso é uma maldição, porque é difícil chegar até lá, mas é uma bênção porque nos permite fazer um trabalho diferente em cada realidade e nos permite desenvolver como profissional, como pessoa, então o aprendizado é quase que dever da profissão e isso é muito bom. E é uma área muito dinâmica, né? A gente não mencionou aqui, mas hoje você exerce a função de gerente de comunicação da CSDL e também da Somos e outras empresas como consultor também de marketing. Eu trabalho bastante. É verdade. Eu queria te perguntar como que é dividir essa rotina de tantas empresas, de ramos, de áreas diferentes, e poder trabalhar com cada um desses públicos, mas assim conseguir também proporcionar resultados que a gente tem visto aí no trabalho de empresas que são referências para nós aqui no Água da Prata. O trabalho de marketing é muito árduo no dia a dia, ele envolve muito trabalho, mas ele é muito prazeroso em termos de recompensa. Tudo é muito prazeroso de fazer. E aí quando você pega realidades completamente diferentes, então, por exemplo, a realidade da CSDL como entidade de classe e a realidade de uma empresa como a Somos, que é uma empresa privada, é muito diferente. Então, todos os dias eu preciso migrar de uma realidade para outra. E isso, no começo, pode parecer um exercício quase impossível de se fazer, mas é um exercício muito bom de se fazer, porque se aprende muito. E, querendo ou não, os aprendizados que se tem em diversas áreas se aplicam em diversas outras. Isso faz com que o trabalho, no geral, ele não se pareça igual em todos os casos. Então, eu trago um pouco de comunicação de entidade para as outras empresas na qual eu presto consultoria e trago muito dos mercados dessas empresas para a entidade e para as outras empresas também. Então, é um aprendizado muito rico no dia a dia, porque não dá para fazer um bom trabalho de marketing sem entender realidade, sem entender contexto, sem entender tudo. E
entender contexto, realidade de público é um aprendizado. Um aprendizado muito, muito bonito. Até para o pessoal que a gente está falando assim desse desafio, né, de ser um profissional da área de marketing, e as pessoas que estão nos assistindo, se você tivesse assim, que explicar ou dar uma orientação para o jovem que às vezes interessa pela área, enfim, como que você acha que é possível desenvolver essas habilidades para ser um bom profissional de marketing? Bom, para fazer um bom trabalho de marketing, e quando a gente fala de marketing, a gente está falando de um universo muito grande de coisas a serem feitas. Então, a gente tem desde um braço que é muito mais próximo da área artística com o design, a gente tem um braço que é muito mais próximo da área literária com a redação publicitária, a gente tem um braço que é muito mais perto da administração, que é a gestão de marketing. Então, é um universo muito grande. Só que, em todos os casos, existe um critério muito importante, que é um aprendizado muito plural. Então, se eu digo, estudem marketing, tentem conhecer, existe muita informação, mas não estudem só marketing. Não tem como fazer um bom trabalho, principalmente quando a gente fala da área criativa, sem boas referências. Então, é muito comum no dia a dia, quando a gente precisa ter ideias, e ideia não funciona assim, eu quero ter 3 ideias hoje. Não é assim que acontece. E as ideias, elas nascem justamente dessa junção de referências. Então, além de estudar a parte técnica e teórica do processo de marketing, é muito importante também ter referências. E referências que às vezes podem ser das mais aleatórias possíveis. Né? Se eu contar casos assim, de referências que servem para campanhas bem-sucedidas, uma coisa fala como que tal referência poderia ser. Então, mais do que estudar a parte técnica de marketing, estudar muito sobre comportamento humano. O trabalho de marketing, ele trata do comportamento humano. No fim das contas, por exemplo, o profissional de marketing ele precisa conduzir um trabalho que convença o público daquela determinada empresa a tomar alguma ação. Seja essa ação vender um produto, no caso do público, comprar um produto. Seja, por exemplo, governos que precisam convencer as pessoas a usar máscara na rua. Tudo isso se trata de persuasão. É a capacidade de convencer uma pessoa que eu não conheço, que eu preciso conhecer, mas que eu não conheço, que está lá longe, a tomar uma ação. Às vezes para o bem dela, mas é convencê-la. Você não consegue convencê-la sem entender o dia a dia dela, sem conhecer o comportamento dela. Se a gente conhece o comportamento, se a gente entende o comportamento humano das maneiras mais variadas que eles podem ser, a gente consegue entender como naquele dia a dia a gente pode inserir mensagens que façam com que aquele público tome algum tipo de atitude. Seja mensagens por escrito, seja mensagens em vídeo, sejam das mais variadas mensagens. O objetivo final sempre precisa ser convencer aquela pessoa a tomar alguma ação. Ou conhecer aquela marca. É sempre sobre gente. É sempre sobre comportamento. O marketing dispõe de muitos mecanismos, né? Uma variedade muito grande. Né? E não poderia ser diferente para uma área que trata de ser humano. E como montar um plano estratégico de marketing, tirando o foco do nosso gosto pessoal? Sim. É difícil, né? Porque É cada muito empresa tem um gosto, cada pessoa tem um jeito, né? É. E você tem que montar essa estrutura para cada um. É muito difícil, porque assim, quando a gente tem um produto muito bom nas mãos, ou então uma causa que é muito apaixonante, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar para todo mundo. E, por exemplo, vocês acabaram de desenvolver um aplicativo genial, inclusive, para o caso gerais de venda. Eu imagino a quantidade de detalhes que tenha no dia a dia do desenvolvimento de um produto como esse. Não é só o aplicativo, Não é só o aplicativo. Tem todo um planejamento. Todo um planejamento. Né? E não somente isso, de detalhes que são muito sutis, que às vezes as pessoas podem não perceber da primeira vez. É muito, muito importante resistir à vontade de sair contando tudo isso para as pessoas. Porque no fim das contas importa muito mais o que o nosso público ouve do que aquilo que a gente fala. Nem sempre o que a gente fala chega ao público da maneira que a gente quer. Né? Isso serve para marketing, mas serve para o nosso dia a dia. Quando às vezes a gente diz uma palavra e logo corrige o que quis dizer tal coisa, mesmo não tendo dito.
porque nem sempre essa mensagem chega lá do mesmo jeito. Então, todo planejamento estratégico do marketing ele parte do contrário, não do que eu quero dizer, mas de quem vai ouvir. Então, se eu sei que um convidado que vai jantar na minha casa não gosta de bacalhau, eu não vou servir peixe para ele. Por que eu vou servir? Porque eu gosto de bacalhau? Não adianta, é ele o convidado. Não vai sair satisfeito. Vai sair insatisfeito. É a mesma lógica. Então, se eu conheço o meu público, e quando eu falo conhecer o meu público, eu estou falando de conhecer mesmo. Não como número, como gente. Porque comunicação é feita para pessoas. E todos nós temos experiências de vida diferentes. A gente pode ter a mesma faixa etária, o mesmo nível de educação, morar no mesmo lugar e termos experiências profundamente diferentes. Quando eu sei quem é essa pessoa lá na ponta, eu adequo o meu discurso para ela. Então, se o meu público é intransigente, o meu discurso precisa ser diferente de um público que é mais que aceita melhor as informações. Se eu sou uma marca que estou começando no mercado, o meu esforço de convencimento, de persuasão, é completamente diferente de uma marca que já está há anos no mercado. Então, entender quem está lá na ponta é o primeiro passo. Porque quando você sabe quem está lá, você sabe o que precisa dizer para convencer. Todo o resto nesse processo é variável. Então, eu não posso dizer, vá lá, faça um perfil no Instagram e comece a postar fotos dos seus produtos. E se o seu público não tiver? E se o seu público não se importar com aquilo? E se ele for de um público que prefere não ser incomodado com mensagens de WhatsApp durante um sábado à tarde? Não existem fórmulas. O mesmo público que pode ser avesso a determinado tipo de ação, pode ser um público que vai gostar dela. Então, conhecendo quem está lá na ponta, você sabe o que fazer para chegar até lá. Envolve muito expectativas também, né? Porque eu acho que o marketing ele oferece muitas promessas e perspectivas para as pessoas, de acordo com aquilo que a empresa quer passar de mensagem. Sim. Então, se essa perspectiva, se essa expectativa ela não se conclui, se ela não é válida, ela gera uma frustração e, consequentemente, uma aversão à marca também. Exato. É entender o que realmente o cliente precisa, né? Sim. Não só do que o cliente precisa, mas também do que ele quer. Então, a gente vê muito no mercado produtos que resolvem problemas que não existem. Porque às vezes a ideia é tão genial, e pode até ser, mas o público lá no final não se importa com isso. Então, quando você fala de expectativa, e isso é muito importante. Toda vez que a gente se comunica com alguém, a gente cria uma expectativa. É muito melhor que a pessoa se surpreenda com uma informação sem ter uma expectativa do que se foi criada uma expectativa que não existe. E aí envolve uma questão de responsabilidade e de ética muito importante. Toda empresa, todo profissional tem que se lembrar a todo momento que ela fala com gente lá no final. São pessoas. Então, se as pessoas criam expectativa, as pessoas que criam expectativa lá no fim, elas não são diferentes de mim que estou projetando a ação. É muito importante que os empresários e os profissionais de marketing não se esqueçam da dimensão humana. Não se esqueçam que o comportamento, na maioria dos casos, ele é inerentemente humano. Então, se eu não gosto de ser enganado, eu não vou enganar ninguém. Se eu sei reconhecer uma publicidade que mente, eu não vou mentir para ninguém. Se eu não gosto de me decepcionar com uma expectativa frustrada, eu não vou criar isso. Isso não é bom para a marca. O cliente pode até ir até lá, mas ele nunca mais vai voltar. Com certeza. Bom, uma das abordagens que é mais importante, que foram desenvolvidas aí do marketing, até para poder explicá-lo como uma didática, enfim, são os 4 P's. Apesar de que hoje a gente tem abordagens diferentes, releituras, né, do mix marketing, que também é importante, mas ainda assim os 4 P's ainda fazem muita diferença, principalmente para uma pessoa que às vezes pode estar até nos acompanhando aqui agora, que ainda não, que faz marketing no dia a dia, mas ainda não entendeu a dimensão disso. Não compreende isso. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o mix marketing, sobre essas novas abordagens que estão surgindo e como que isso pode ajudar as empresas a divulgarem melhor os seus produtos.
terem melhores estratégias. O marketing ele não é uma ciência exata. Então ele não foi descoberto em determinado momento como a gente conhece de fórmulas matemáticas, por exemplo. Olha melhor em organizar. Exatamente. Que é um administrador e organizou como o marketing deve proceder e elencou os 4 P's de marketing, são praça, preço, produto, promoção. Então, quando a gente pega os 4 itens, praça, o seu ponto de venda, como você vai oferecer isso? E hoje esse conceito está cada vez mudando mais, né? Muito. Porque com a internet, principalmente a pandemia evidenciou isso. E não só muda-se de figura. Então, se antes, quando você tinha um conceito de praça, que o seu produto ficasse bem localizado no supermercado, que você precisaria de grandes quantidades e grandes gôndolas para expor, hoje já se fala muito mais de experiência, de você conseguir na sua praça fazer uma boa experiência, fazer com que o público tenha uma boa experiência. E aí a gente puxa para o nosso lado, para as nossas lojas físicas, né, o nosso comércio local, que tem uma oportunidade gigantesca, porque essa parte da experiência o comércio eletrônico não consegue oferecer. Então, chegar numa loja, cumprimentar um vendedor, hoje não pode por causa da pandemia, mas cumprimentar um vendedor, olhá-lo nos olhos, né? Você chegar num lugar, a gente vê isso muito em Lagoa da Prata, você chega num lugar, a pessoa te trata pelo nome, normalmente sabe o que você gosta, isso é uma coisa que não vai ter um. Porque a gente precisa do contato humano, a gente precisa de gente, isso é insubstituível. Então, isso muda com o tempo, mas a ideia é a mesma, é se preparar para o que o público vai ver. Então, se antes você tinha estratégias de supermercado, que é de tempos em tempos, por exemplo, trocar os produtos de lugar para que a pessoa circule mais e compre mais. Ah, supermercado tem padaria, por quê? Porque padaria tem cheiro de pão dá fome, gente com fome compra mais. Isso ainda funciona, isso não muda. Só que isso muda de público para público, de produto para produto. Não adianta uma loja de cosméticos querer aplicar uma técnica de supermercado. É por isso que o primeiro passo é sempre observar o seu público. Porque se a pessoa cria uma estratégia baseada nas pessoas que vão comprar aquele produto, ela não erra. Ela não cai nesse caminho. Então, ela pode às vezes se perder no mar de técnicas, no mar de teorias que se tem em marketing e acabar não conseguindo fazer nada. Uma pessoa que vai ao Google hoje, ela vai lá e encontra centenas de pessoas, centenas de textos, centenas de conteúdos sobre marketing, dos mais variados tipos, das mais variadas fontes. Na maioria das vezes, o empresário não consegue aplicar. Às vezes ele não sabe nem o que confiar, né? Exato. Qual informação que vai valer a pena para ele. E pior ainda que é quando você muda de tempos em tempos. Ah, hoje eu vou fazer marketing de conteúdo, amanhã eu vou fazer marketing de relacionamento, amanhã eu vou fazer... Isso não funciona. Entende? É muito importante ter em vista o público. Eu acredito que nesse momento de distanciamento, né, nós estamos vivendo, o marketing aumentou muito, né? As visualizações, acho que as pessoas hoje estão vendo em função, né, também do celular, de pesquisar as coisas, sim, né? E como você vê essa forma do marketing digital neste momento de distanciamento? Bom, eu penso que toda vez que a gente tem algo que cresce em demasia, que cresce muito, acaba gerando saturação. Então, se a gente aumenta a quantidade de vezes que a gente vai ao Instagram para ver alguma coisa, logo a gente se cansa daquilo. Né? A gente pode ver isso no nosso comportamento no dia a dia. Então, se você for comer arroz, feijão, salada e carne todos os dias, em uma semana você não dá conta mais com isso. A gente quer coisa nova. Então, o comportamento mais comum num caso desse é seguir todo mundo, e já que aumentou o tempo das pessoas nas redes sociais, então nós vamos produzir cada vez mais conteúdo. Conteúdo. Sem pensar em qualidade, sem pensar no público, sem pensar no que dizer. E descuida da praça, descuida do ponto de venda, descuida do seu cliente que já é seu cliente há mais tempo,
descuida do relacionamento, isso não pode acontecer. Então, existem oportunidades nesse momento? Existem. O nosso comportamento está em movimento. Né? Nós estamos passando por um momento em que vários conceitos estão sendo revistos. Logo, logo a gente vai poder analisar o que vai ficar e o que não vai ficar, o que de fato vão ser novos hábitos e o que de fato não vai ser. Mas ficar atento no comportamento é sempre o melhor caminho. Então, se você nota que as pessoas estão cansadas de um conteúdo comum na rede social, por que você vai fazer conteúdo comum? Pense diferente. Pense numa forma diferente de falar com essas pessoas, em momentos diferentes, em formatos diferentes. O fato de que o marketing não tem limites, exceto os limites éticos, mas assim, não tem nada que diga esta empresa não pode fazer tal tipo de material, nos dá uma chance imensa de oportunidades de fazer em campos como as redes sociais. Uma coisa importante quando a gente fala de rede social é o luxo que a gente tem de ter números sobre como as pessoas se comportam lá. Então, se numa loja física você pode até fazer um esforço de contar a quantidade de pessoas que entram, de anotar para onde elas olham primeiro, na rede social isso meio que é feito automaticamente. Então, a empresa que usa uma rede social, mas não analisa os números disso, ela está desperdiçando uma ferramenta, ela está desperdiçando uma quantidade de dados muito valiosos. Então, se eu sei que as pessoas reagem melhor às minhas postagens às 9 da manhã, às 9 da manhã que eu vou postar. Através desses dados que a empresa vai avaliar, né? Onde que ela precisa postar, o horário, mudar a postagem, né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa só posta, é o que você disse, né? Sim. Vai publicando e não pensa no público, né? Sim. No horário, na quantidade. E isso gera conhecimento para a empresa. A empresa pode usar redes sociais, por exemplo, para fazer testes. É muito incomum a gente ver as organizações fazerem testes. E como que é fazer teste? É colocar lá e deixar para ver se vai dar certo? Não é assim que se faz. Você pega 2 publicações, muda uma variável e vê como se comportam os públicos com aquilo. Para que você pode testar produtos dessa maneira, você pode testar slogans dessa maneira, você pode testar padrões de cores dessa maneira, você pode testar a aceitação de determinado tipo de posicionamento. Usar os números que as redes sociais e o marketing digital como um todo fornecem para a empresa para ter conhecimento, para ter realmente controle e não fazer das redes sociais apenas um mural de postagens. E colaborando aí com tudo isso que a gente está falando, esses dados podem estar até já desatualizados, né? Porque são pré-pandemia, mas a expansão do acesso da internet no Brasil, principalmente, cada vez maior, né? Está citando que em janeiro de 2020 o Brasil estava entre os 3 países com maior tempo de uso, né, da internet, sendo que a média global do tempo de uso é de 6 horas por dia. Então, ou seja, as pessoas passam ali durante o dia nas redes sociais praticamente metade do tempo útil, né, dela. É muito tempo conectado. 3,8 milhões de buscas no Google, 390 milhões de aplicativos baixados a cada minuto, cada vez mais surgindo outros aplicativos, enfim. Então, são dados assim que realmente mostram essa importância de ter o cuidado, porque eu acredito que durante esse período onde a exposição na rede social está muito grande, onde as empresas têm feito isso de querer colocar cada vez mais conteúdo, é o que está separando quem está fazendo um trabalho bem feito, focado no resultado, daqueles que às vezes estão fazendo só por fazer, e aí não vão obter aí os resultados. Isso pode ser visto no dia a dia. A gente vê o comportamento de grandes marcas. E por que grandes marcas são referência? Porque essas grandes marcas, elas investem muito dinheiro em pesquisa. Então, elas estão o tempo todo pesquisando, buscando dados, então não costumam ter iniciativas para errar, costumam ser assertivas. A gente vê um comportamento sendo alterado de grandes marcas que têm mercados consolidados. E isso serve também para as pequenas empresas. Esses números, que certamente cresceram muito nesse período, eles são a prova disso. E as redes sociais são um espaço inteligente que entrega para o usuário aquilo que ele demonstra gostar de ver. Então não adianta fazer um zilhão de conteúdo que as pessoas não se interessam, porque primeiro que não vai gerar nenhum resultado, não vai convencer aquela pessoa a tomar nenhuma ação, porque você não considerou o comportamento humano ali daquele público, mas também a própria rede social não vai entregar isso para as pessoas. Então,
a rede social é projetada para que eu, como usuário, passe o maior tempo possível lá dentro. Eu só vou passar o maior tempo possível lá dentro se eu ver o que eu gosto. Se eu desgostar das coisas que estão lá, eu não vou passar tempo. Então, é importante que as marcas se esforcem para tomarem um lugar importante na vida das pessoas. E falando ainda sobre esse momento, é importante a gente lembrar também que quando a gente fala de pessoas humanas, de gente, as marcas não precisam se comportar o tempo todo, não devem se comportar o tempo todo como vendedoras nas redes sociais. Sabe? Eu posso te dar um exemplo. Lá na CDL a gente tem um seguro de vida que cobre pessoas que estão afastadas do trabalho por causa do Covid. Nós vamos fazer marketing sobre isso? É claro que não. São vidas das pessoas. Você não pode passar como aproveitador, né? De jeito nenhum. Porque as pessoas sabem quem está se aproveitando. Nós somos inteligentes, a gente vê. Acho que tem que ter um cuidado muito grande. Ter um cuidado. E não pensar apenas em vender nesse momento. Sabe? É realmente se preocupar com a pessoa que está ali do outro lado. A pessoa reconhece. Pensa depois. Você, por exemplo, acaba o arroz da sua casa. Você vai no supermercado para comprar arroz. Porque você precisa. Mas normalmente você não vai comprar chocolate no supermercado porque você precisa. É porque você quer. E muito provavelmente a gente vê nas sessões de cesta básica do supermercado as pessoas calculando o preço para ver qual arroz está mais barato, qual está mais em conta e etc. Por quê? Porque ela está comprando por necessidade. E o único interesse dela ali é satisfazer a necessidade de arroz. Quando eu compro porque eu quero, um chocolate que eu quero, eu não compro qualquer marca. Eu já sei a marca que quero. Eu vou lá, compro a marca que eu gosto e pago mais caro por isso. E pago feliz, satisfeito. Porque é a marca que eu quero. Quando as pessoas se relacionam com uma marca que tem valores, essa relação muda de patamar. Então, se a gente olhar através dos anos, a forma como as pessoas consomem produtos e serviços mudou drasticamente. Mas a forma como elas se relacionam com as marcas não mudou. Então, se eu compro produtos pela internet ou se eu compro numa loja física, isso muda com o tempo. Amanhã eu posso mudar de novo, mas a maneira como eu escolho a marca da minha calça e a maneira como eu olho para o preço dela e estabeleço se ele vale ou não, isso não mudou. Nós nos relacionamos com marcas que refletem os nossos valores. É por isso que as marcas entram em assuntos que às vezes você fala assim, por que essa marca está militando essa causa? Não faz o menor sentido. Faz sentido, porque ela está informando para aquele público. Eu penso como você. E se eu tenho uma relação com aquela marca, que seja uma relação produtiva, a minha forma de ver, comprar, escolher e considerar preço muda. E quantas milhares de pessoas se identificam, né, com essa qualidade? Então, nesse momento de pandemia, as marcas devem se comportar como gente, não se aproveitando do espaço para vender mais, também não perdendo a chance de vender, mas tendo esse olhar humano, de olhar o comportamento e estabelecer o que é ético e adequado, principalmente plantando, contribuindo para que no futuro essas pessoas que podem não estar comprando agora, comprem dessa maneira. É interessante isso, porque recentemente a gente estava comentando até aqui na nossa equipe mesmo, eu fui comprar um produto de uma determinada marca e comprei pela marca, né? Sou cliente da marca, fidelizou e tudo mais. Mas depois, quando eu fui observar a descrição do produto, quem o fabrica é uma outra marca inferior, que é tida, né, como inferior, mas que oferece o mesmo produto. Sim. Ou seja, o fator preponderante foi a marca. Então, quando a empresa consegue criar esse relacionamento, essa fidelidade com a marca e o valor que isso passa a ter, não importa mais, assim, o produto acaba às vezes ficando até em segundo plano. Sim. Porque ele já ganhou a confiança. Sim. Você já sabe que é um produto de qualidade. É por isso que você compra a calça da Coca-Cola. A Coca-Cola fabrica refrigerante, mas você confia na marca para comprar roupa dela. É a mesma questão, entende? Se a marca cria uma relação
com o seu público, ela tem confiança para oferecer o que quiser. Nesse momento de pandemia, por exemplo, muitas marcas tiveram que pivotar seus negócios, tiveram que mudar a forma de fazer os seus negócios. Às vezes oferecendo outro tipo de produto, às vezes mudando completamente aquilo que ela faz, mas se a marca tem uma relação estabelecida com o seu público, o produto em si é quase irrelevante. Ela muda o tipo de produto que ela vai oferecer e o público continua se relacionando com ela. Acho que é uma confiança muito grande, né, com a marca. Assim, independente de qualquer coisa, a pessoa continua comprando. Exatamente. Né? Qual mídia tem mais engajamento, na sua opinião? Bom, isso vem a clássica resposta de qualquer pessoa de marketing. Tudo depende. Tudo depende. Depende muito do público daquela pessoa. Então, se eu, por exemplo, sou um consultor de moda, muito provavelmente o Instagram será a mídia que vai me dar o melhor engajamento. Se eu, por exemplo, sou um consultor administrativo de empresas, talvez o LinkedIn, que é uma rede social profissional, me dê mais engajamento. Né? Se eu sou, por exemplo, um artesão ou um paisagista, talvez o Pinterest me dê mais engajamento. Tudo depende da rede social e do público. Então, como que as pessoas lidam com as redes sociais e como aquela rede social funciona? Como gera conteúdo? No Instagram, por exemplo, a gente tem aqui na tela do celular e a gente vai rolar por conteúdos de imagem e de vídeo. Aqui eu estou competindo com os amigos dessa pessoa, com os familiares dessa pessoa, com os inimigos dessa pessoa, que as pessoas ao longo do Instagram também, com as marcas que ela gosta, com os artistas que ela gosta. Como que é a minha concorrência de chamar a atenção dela nesse universo? Vai depender do formato que eu for fazer e se essa pessoa vai se relacionar com esse tipo de marca neste ambiente. Então, por exemplo, se eu sou um construtor, um arquiteto, e as pessoas vão para o Pinterest para ver ideias de casas, de ambientes internos, é muito mais provável que ela veja lá naquele ambiente. Ou se, por exemplo, naquele momento o meu público tem uma dor ou uma pergunta, né, uma dúvida que ele esteja procurando no Google. Se eu tenho um blog que responde essas questões, essa mídia vai me dar mais engajamento. Então, todas as respostas sobre performance de uma mídia social, não dá para dizer assim, vá lá, faça um Instagram que você vai ter sucesso lá. Não é assim que funciona. Depende de quem vai estar do outro lado consumindo e como aquela pessoa consome aquela mídia. O grande segredo é fazer uma boa leitura, né? Fazer uma boa leitura. A empresa entender a forma com que ela vai utilizar, os canais que ela deve utilizar. Antes da próxima pergunta, só mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando, que está assistindo a nossa live. Se vocês também tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar aí para o Rubens estar compartilhando aí conosco, mandem para a gente aí na live, a gente está acompanhando e esperando essa interação de vocês. Rubens, nós estamos falando aqui de conteúdo e quando a empresa ela quer transmitir aí uma mensagem, a gente sabe que é importante que ela seja o mais clara e objetiva possível, né? Mas existe uma forma ideal para isso? A empresa tem que optar por uma coisa educativa ou divertida? Tem como unir os dois? Seria assim o marketing de conteúdo que está mais em alta? O que você falaria para a gente nesse aspecto? Bom, mais do que pensar que os públicos são diferentes, que a gente tem que pensar em públicos, a gente também tem que pensar muito seriamente em o momento que aquela pessoa está. Então, se a pessoa, por exemplo, está procurando no Google sobre comparação entre modelos de carro, naquele momento ela está propensa a ler um grande conteúdo detalhado sobre isso. Num domingo à tarde que ela está se distraindo no Instagram, provavelmente ela não estará tão propensa. Então, a gente precisa analisar todo produto, todo serviço possui a jornada do cliente. Ou seja, o processo que uma pessoa vai levar entre perceber que tem um problema que um produto pode resolver até o momento que ela compra, que ela deixa o dinheiro dela em troca desse produto. Nessa fase, em fases diferentes da jornada do cliente, conteúdos diferentes funcionam. Então, por exemplo, se eu de repente percebo que estou começando a ter um problema de mobilidade, eu tenho dificuldade de andar na minha cidade, vou precisar de um carro. Um conteúdo que reforce o problema e diga,
olha, você realmente tem um problema e você precisa de um carro, essa aqui é a solução. Identificou. Ela percebeu que tem um problema e que existe uma solução. Ela tomou consciência da solução. Logo em seguida, ela começa a considerar essa solução. Ah, então eu preciso de um carro? Que tipo de carro eu preciso? Será que eu preciso de um SUV? Será que eu preciso de um carro maior? De um carro menor? E aí, os conteúdos sobre detalhando o produto, naquele momento funcionam. Na hora da venda, ela vai ver custo-benefício, ela vai ver o custo de consumo de combustível, etc, etc, etc. Não adianta você falar de consumo de combustível e da força, da potência do motor, enquanto a pessoa está decidindo se tem ou não um problema para resolver. Lá ela precisa de um conteúdo que a ajude a reforçar esse problema. Se uma marca consegue acompanhar o público do começo até o fim desse processo, a probabilidade dela conseguir fechar uma venda é muito grande. Então, quando a gente pensa numa forma clara de se desenvolver um conteúdo, a gente tem que pensar em que momento aquela pessoa está. Se eu faço uma publicação na rede social num domingo à tarde, que tipo de conteúdo aquela pessoa vai ver? Como que ela vai estar? Será que ela já se cansou de ver televisão naquele dia e não quer ver um conteúdo engraçadinho? Ou será que ela cansou de ver telejornal? Percebem isso? Sexta-feira, às 6 horas da tarde, ela quer mesmo ver mais coisas sobre o trabalho? Sabe? Entender o momento que aquela pessoa está e projetar olhando para si. Porque o comportamento muda dependendo da cultura, mas ele também é humano, como sempre. Então, sempre que for pensar numa mensagem clara, lembre-se para quem você está falando e o momento que aquela pessoa está vivendo. Eu brinco que quando eu quero comprar alguma coisa, eu nem falo, porque o meu celular descobre, eu fico mostrando toda hora. E eu, ai meu Deus, eu não quero comprar, mas vou ter que comprar. Experimente procurar. Você não pode falar, porque se você falar, ele descobre. Experimente Faz sentido, procurar, tá? você vê sapato em tudo quanto é página. Pois é. Como que eu posso medir o sucesso da minha empresa nas redes sociais? Bom, sucesso é uma coisa relativa. Né? Então tudo depende do objetivo que você estabelece. Se o seu objetivo é ser uma marca famosa, o número de seguidores é um indicativo de sucesso. Se o seu objetivo é vender os produtos, a quantidade de vendas proveniente daquela rede social significa sucesso. Se o seu objetivo é aumentar o conhecimento de marca, o engajamento, que é a soma das métricas de curtidas, comentários, é um indicador de sucesso. Um erro que muitas marcas cometem é olhar para o número de seguidores e achar que aquilo é um grande. Isso que eu ia perguntar, e quem compra seguidores? Engana a si mesmo. Pois é, porque não vai ter interação, não é? Não adianta nada. Se a pessoa só compra depois que ela conhece e que ela confia, se é um público que não se importa com aquilo, por que falar para ele? É uma métrica de vaidade. É só para que eu possa chegar aqui e dizer, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram. Adianta do que nada. Vai vender o que amanhã? Nada. Nada exagero. Mas aquele público comprado, muito provavelmente, não será um público útil. É importante a gente lembrar que isso não só é antiético, como as próprias plataformas têm combatido isso. O próprio Instagram fez uma limpeza de milhões de perfis, então não vale a pena comprar seguidores. Estabeleça um objetivo e aí você vai ver os indicadores de como eles estão se saindo. E há meios, né, de conquistar isso. A gente fala por nossa experiência própria aqui da cooperativa. Não é fácil, né, engajar as pessoas na rede social, conquistar seguidores reais, mas é possível fazer através de promoções, de incentivos e principalmente de ter uma página realmente atrativa. Né? Porque não adianta, às vezes, você trabalhar, criar sorteios, enfim, se a continuidade daquele seguidor ali não vai permanecer. Às vezes a pessoa vai seguir naquele momento por interesse e depois vai deixar de seguir. E não vai criar uma relação com essa marca, que é o mais importante de tudo. Então, é muito importante que tudo isso seja voltado para criar esse relacionamento com a marca, porque isso é perene, isso se constrói com os anos. E a gente precisa lembrar também que nem toda marca vai ter 1 milhão de seguidores na rede social, porque ela não precisa de público para isso. Então, se eu vendo flores aqui em Lagoa da Prata e não tenho um e-commerce, por que eu preciso de pessoas fora de Lagoa da Prata? Se eu vendo aqui, é o meu público-alvo. Se eles vierem, são muito bem-vindos.
Mas eu não posso tirar a energia de conquistar seguidores aqui para conquistar seguidores lá. Então, nem sempre uma marca vai ter 1 milhão de seguidores e nem precisa disso. Porque se o meu foco é vender... Perde até o foco, né? Seu foco está aqui, você está focado com outro lugar e aí acaba não vendendo nada. Exatamente. Né? Então, a capacidade que as redes sociais têm de vender ou não tem a ver com a quantidade de pessoas que seguem aquela marca. Muito mais importa as curtidas de cada publicação, que nem assim importam tanto. O que importa é o objetivo ser cumprido. Se é vender, vender. Nós já estamos caminhando para o final, mas me surgiu uma curiosidade aqui. Estamos falando aí de seguidores, enfim. Como que você enxerga hoje o papel dos influenciadores, né, que estão também nesse meio, também são um instrumento, né, para as empresas. Como que você vê o uso e a utilidade de influenciadores para as empresas, para as marcas? Sim. Vamos fazer uma pequena comparação. Por exemplo, uma empresa ela é uma pessoa jurídica. Então, por mais que ela se esforce para se comportar como gente, ela não é gente. Ela é uma pessoa jurídica. Então, qual é o objetivo de uma empresa? Na maioria das vezes, é trocar produtos e serviços por dinheiro. Então, toda vez que uma empresa te aborda, implicitamente ela está tentando te vender alguma coisa. Isso cria uma resistência, que é natural, da gente tomar os cuidados para não ser enganado, etc, etc, etc. Quando a gente lida com outras pessoas, esse eixo muda. Então, se eu digo para você, Felipe, o meu produto é bom, você reage de uma maneira. Mas se alguém chega e diz assim, olha, o produto do Rubens é muito bom, você vai confiar muito mais. Porque aquela pessoa não tem motivos. Né? Ela faz isso sem precisar de ter algo em troca. Não há segundas intenções. Exato. E aí, quando a gente traz para a realidade dos influenciadores, é isso que acontece. É uma pessoa humana dizendo, olha, compre esse produto ou serviço. Isso é o que acontece no primeiro plano. No segundo plano, existe o espelhamento, que é o que acontece também com as celebridades. Que é quando eu olho para uma celebridade e desejo ser como aquela pessoa. Ter uma vida parecida com ela, nem que seja usando o mesmo shampoo. Então, quando a gente traz um influenciador ou um famoso para uma propaganda, o objetivo por trás é que as pessoas se espelhem nelas. Então, nesse caso, vale a mesma máxima do número de seguidores. Um influencer que vai conseguir influenciar determinado público a comprar um produto ou serviço, não necessariamente será um influencer com maior número de seguidores. É um influencer que estabelece uma conexão com aquele público. De preferência, ser parte dele. De preferência, ser um modelo para aquele público. E aí, todas as marcas precisam considerar que, como é uma pessoa humana, ela também tem valores. Então, aquele influenciador precisa ter valores alinhados com aquela organização. Então, não adianta eu, que sou uma organização dada de valores éticos, que preservo com muita força a questão da ética, e vou ter um influenciador que comete centenas de ações antiéticas durante a vida dele. Não vai funcionar. Manchar. O público percebe que aquilo é uma relação de venda que não funciona. Então, a única forma disso funcionar é se o público entender que aquilo é uma recomendação de verdade. Que a pessoa realmente provou e gostou. Que ela foi, conheceu e se encantou. Se aquilo for só uma relação comercial, só uma propaganda, não é diferente de uma propaganda qualquer, com qualquer outro tipo de meio ou mídia. É só mais uma pessoa falando. Infelizmente, nosso tempo está curto, né? Mas a conversa tá tão boa, o Rubens conversa tão tranquilo, que até eu tô tranquila. A gente pode falar aqui mais 1 hora. Mas assunto tem. Nossa, o pessoal chamou a atenção da gente antes, ó. Não vai estender, não. Aí coloca mais agitado do programa pra falar. Eu não fiquei tão tranquila, Rubens, tá? Gostei. Eu queria só relembrar, porque aí eu gravei o vídeo sobre marketing digital, é uma responsabilidade, Rubens, mas vai lá assistir no Instagram da cooperativa, viu? Ficou muito legal. Eu vi sim e ficou muito bom. Ficou bom? É excelente. Então tá bom. Gente, é uma responsabilidade grande. Rubens de qualidade. Tá vendo? Obrigada. Aproveitando que nós estamos falando de marketing, né, não podemos encerrar a live sem falar do cartão Card Gerais. Então, se você já recebeu o seu cartão e ainda não desbloqueou,
entre em contato com a cooperativa, tem até o dia 31/7, final do mês agora, para fazer o desbloqueio. Caso não faça, o cartão vai ser desbloqueado automaticamente dia 1/8. E você que é lojista, comerciante, empresário, que também está vendo e ainda não ficou sabendo da novidade, que é o nosso aplicativo de vendas. Agora você pode fazer vendas através do seu celular. Então não precisa mais da maquininha. Essa é a liberdade que a partir de agora você vai ter. No seu próprio celular você pode realizar as suas vendas, controlar tudo e poder compartilhar isso com seus funcionários, entregadores e outras pessoas também. Se você quiser saber um pouquinho mais, pode procurar a cooperativa, entre nas nossas redes sociais, que também tem vídeos explicativos, tem mais informações, mas não deixe de ser Card Gerais. Então, se você não é, procure a Lagoa Cred e seja Card Gerais a partir de agora. Eu quero, inclusive, parabenizar vocês pela campanha de lançamento do Card Gerais, que é uma campanha que enche a gente de orgulho, assim. Eu acho que todo mundo que é de Lagoa da Prata sente esse orgulho junto, né? E parabenizo de verdade a vocês, é sensacional. Né? A você também estando, a Rafael e a Samanta que estão aqui, ao Júlio que não está, mas sensacional, sensacional, impecável. Fica feliz, né? Mas é isso, Rubens, para a gente encerrar, deixo aí a palavra aberta aí para você fazer suas considerações, fica à vontade. Eu acho que esses diálogos são muito importantes de toda maneira, porque às vezes a gente faz as coisas no dia a dia e não percebe o que está fazendo. E às vezes falar sobre é muito importante para que se haja conhecimento. Às vezes a gente pode dizer aqui coisas que as pessoas talvez já conheçam, que talvez já tenham ouvido, mas que no momento certo elas conseguem aplicar. E além disso, além de conhecer de marketing, além de se esforçar para isso, é muito importante aplicar isso dentro da empresa. Não adianta pegar o conhecimento, acumular, e aquilo não virar cultura, não for para dentro da empresa. Então, sempre que uma empresa tiver dúvidas sobre o que fazer na parte do marketing, sempre opte pelo caminho mais simples. Né? No geral, a gente conhece o nosso próprio comportamento e sempre lembrando da dimensão humana. A gente fala com gente, a gente faz para as pessoas. Então, elas estão no centro de tudo, no marketing principalmente. Então, lembrar de como as pessoas gostam de ser tratadas, como elas querem ser tratadas, o que elas gostam de ouvir, o que elas querem ouvir, no momento certo, de forma ética, mas de forma estratégica. Fazer bem feito para as pessoas. Só assim uma empresa vai ter sucesso no que ela quiser fazer em qualquer momento, principalmente na parte de marketing. Muito bom. Muito obrigada, viu, Lucas, pela sua participação. Foi enriquecedor, né? Acho que quem tinha dúvidas já foram esclarecidas. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme mesmo. Prazer por nós. Muito obrigado. E obrigado a vocês que participaram aqui conosco dessa live. Isso aí, continue acompanhando os conteúdos, toda quinta-feira a nossa live, toda terça-feira os nossos vídeos, em breve os nossos podcasts. Um abraço, muito obrigado. Boa noite. Boa noite.